Meu nome é Gustavo, e isso aconteceu comigo no começo dos anos 90. Peço desculpas desde já caso a história seja longa demais, mas sinto que vale a pena contá-la. Já se passaram mais de 2 décadas desde aquele ocorrido, e ainda me lembro daquela noite com muita clareza. Naquela época eu tinha 35 anos e havia acabado de entrar em uma empresa bancária importante. Para mim, era o emprego da minha vida. Um salário excelente, oportunidades de crescimento e a possibilidade de construir uma carreira sólida. Acima de tudo, eu sentia que finalmente tinha embarcado em algo grande e garantiria meu futuro. E esse foi justamente o problema. Eu mergulhei de cabeça e me entreguei por completo. Tudo o que me pediam eu fazia, inclusive horas extras, reuniões de última hora ou ligações fora de horário. Coisas que hoje eu jamais aceitaria novamente. Um detalhe importante para entender por que decidi sair naquela noite é que naquela época as coisas eram diferentes. Nem tudo era automatizado como hoje. Havia procedimentos que dependiam da inserção de códigos longos e validações delicadas, etapas que hoje seriam impensáveis para quem não viveu aquele período. Não vale a pena explicar a tecnologia, porque ela nem existe mais, mas lembro bem da pressão de errar alguns dígitos e fazer com que um depósito milionário não fosse processado a tempo por sua culpa. Enfim, já passava da 1 da manhã e minha esposa e eu já estávamos deitados há algum tempo. Eu dormia profundamente quando o toque do celular me acordou. Era um Nokia antigo, daqueles primeiros modelos que já não pareciam um tijolo. Levantei assustado, achando que algo grave havia acontecido, mas felizmente era apenas o meu chefe. Ele me disse que alguns clientes no exterior haviam enviado uma quantia alta, que precisava ser recebida e processada imediatamente. Não podia ficar para o dia seguinte, nem ser deixada com qualquer pessoa, porque era realmente importante. Minha esposa ouviu o suficiente para entender o que estava acontecendo e não gostou nem um pouco. Enquanto eu me vestia, ela disse que não achava justo nem adequado me incomodarem daquela forma numa sexta-feira à noite. Ela tinha razão. Hoje eu vejo isso com total clareza, mas naquela época eu estava envolvido demais com aquela ideia de provar meu valor e garantir meu lugar. Então me vesti, pedi desculpas a ela e saí. Dirigi até o escritório, que ficava a cerca de meia hora da minha casa. Durante o trajeto, eu estava totalmente concentrado no que precisava fazer, revisando mentalmente o procedimento e cada etapa. Inclusive parei para comprar um café em um novo estabelecimento que havia aberto no caminho. Queria me manter bem acordado. Entrei, cumprimentei o segurança e subi. Recebi a operação, validei tudo, finalizei o processo e deixei tudo em ordem. Não levei muito tempo. Quando terminei, senti até uma certa satisfação. Mais uma vez eu, Gustavo, havia salvado a empresa. Eu me sentia útil e importante. Hoje, olhando para trás, sinto até um pouco de vergonha por ter pensado assim, porque enquanto eu me enchia de orgulho, meu corpo já carregava um nível de estresse que não aguentava mais. Desci novamente. Meu carro estava estacionado bem em frente ao prédio. Despedi-me do segurança, que continuava no seu posto atrás do vidro da entrada. E foi aí que aconteceu. Saí pela porta pensando em chegar em casa e voltar para a cama. Dei alguns passos na calçada e de repente um rapaz apareceu. E quando digo de repente, é literalmente isso. Eu não o vi se aproximar, não ouvi passos, nada. Ele simplesmente surgiu ao meu lado esquerdo, colado em mim. Não devia ter mais de 15 anos. Era magro, ainda com o rosto de criança, mas com uma maldade difícil de descrever. Ele tinha uma arma na mão. Não houve ameaça ou pedido. Apenas um disparo. Uma explosão que deixou um zumbido insuportável no meu ouvido. Ao mesmo tempo, senti o impacto na lateral do corpo, como se algo atravessasse minhas costelas.
Era como um ferro em brasa que queimava por dentro. Não exagero quando digo que foi a pior dor que já senti na vida. Parecia que meu peito estava sendo destruído por dentro. Na mesma hora, perdi a força nas pernas e caí no chão. Ainda me lembro de olhar para o rapaz por mais um segundo. Ele estava ali parado, com a arma na mão e sorrindo para mim. Era um sorriso de quem estava gostando daquilo. Depois ele saiu correndo. E eu fiquei ali, caído, convencido de que estava morrendo. A última coisa que vi foi o segurança saindo do prédio e me vendo no chão. Então apaguei. Quando acordei, estava em um hospital. Minha esposa estava ao meu lado, chorando, e meus filhos também. Vê-los foi a confirmação de que eu ainda estava vivo. A primeira coisa que perguntei foi se haviam pegado o rapaz. Minha esposa me olhou de um jeito estranho e preferiu não responder até que o médico chegasse. Quando ele entrou, fiz a mesma pergunta. Mas, aparentemente, ninguém sabia de que rapaz eu estava falando. Expliquei o que havia acontecido, fazendo pausas porque ainda tinha dificuldade para falar. Foi então que me disseram algo que, para mim, parecia impossível. Ninguém havia atirado em mim. Eu tinha sofrido um infarto. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia o que tinha visto. Mas, segundo eles, o segurança apenas me viu desabar. Em nenhum momento viu alguém perto de mim ou fugindo do local. A rua estava completamente vazia. Fizeram exames para verificar se eu havia batido a cabeça ao cair ou se havia algum dano neurológico que pudesse justificar uma alucinação. Não encontraram nada disso. Mas também não encontraram nenhuma ferida de bala. Nem de entrada, nem de saída. Isso me atormentou por semanas. Porque tudo o que eu vi e senti foi absolutamente real. E ainda que a dor pudesse ser explicada pelo infarto, isso não justificava o fato de eu ter visto aquele jovem sorrindo para mim com uma arma na mão. Continuei insistindo no assunto até que a empresa, talvez por consideração ou talvez para que eu parasse de tocar no tema, me mostrou as imagens da câmera de segurança da entrada. Eu vi com meus próprios olhos. Não havia nada. Apenas um homem cansado, às 1 da manhã, desabando na calçada por causa de um infarto. Gostaria de dizer que ver o vídeo me trouxe paz, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, me deixou ainda mais confuso. Mesmo assim, parei de falar sobre isso com tanta insistência. Porque aí sim poderiam achar que eu tinha enlouquecido e meu cargo poderia ficar em risco. Mas a pergunta continua na minha cabeça até hoje. Por que eu vi o que vi? Depois daquele dia, algumas coisas mudaram. Meus chefes passaram a se moderar mais e a distribuir melhor as responsabilidades entre os colegas. Pararam de me sobrecarregar da forma descarada como faziam antes. Imagino que ver um funcionário cair fulminado na saída do escritório, à 1 da manhã, tenha feito com que repensassem um pouco suas prioridades. Eu também desacelerei e felizmente nunca mais vivi nada parecido. Mas às vezes, ainda paro para pensar naquela noite e começo a acreditar que aquilo foi um aviso. Algo que estava me esperando e que me mostrou o que poderia acontecer se eu continuasse naquele ritmo de vida. Bom, nem sei por onde começar isso, mas lá vai. Minha avó me contava essa história quando eu era pequena. Ela era de Bragança, no Pará, e teve uma infância muito difícil e cheia de carências. Ela morava numa casinha bem humilde com o irmãozinho de 4 anos, e a mãe, ou seja, minha bisavó. A bisavó era uma pessoa complicada. Negligenciava muito os filhos, vivia bêbada e saindo com homens. Minha avó acabou assumindo responsabilidades que não eram dela, como cuidar do irmão. Ela contava que Bragança é um lugar muito religioso. Costumam acontecer procissões,
principalmente na Semana Santa. Mas o povo diz que da tarde de sexta-feira até o domingo de ressurreição, o mal fica solto, porque nesse período é como se não houvesse Deus. Naquela noite, minha avó estava preparando a janta com o pouco que tinham. O irmãozinho brincava no chão com um carrinho de madeira quebrado. De repente, bateram na porta. 3 batidas fortes. Ela achou estranho, porque quase ninguém os visitava e a mãe tinha a própria chave. Minha avó foi até a janelinha da cozinha e, quando olhou para fora, sentiu um arrepio subir pela espinha. No quintal escuro havia um grupo de pessoas paradas. Todas vestiam túnicas brancas até os pés e usavam capuzes altos e pontiagudos. Só estavam ali, parados, imóveis, com o rosto completamente coberto. Pareciam uma espécie de seita. Ela voltou rápido para dentro da cozinha e ficou em silêncio, rezando baixinho. Mas as batidas continuaram, cada vez mais fortes e insistentes. O coração dela batia tão forte que chegava a doer. No fim, tomada pelo medo, abriu a porta só uma frestinha e perguntou com a voz tremendo: "Desculpem, mas o que vocês querem?" Um deles deu um passo à frente. A túnica a arrastava no chão e, com uma voz rouca, como se viesse de dentro do capuz, respondeu: "Nos dê o menino. Precisamos do menino." Naquele instante, o irmãozinho dela, que estava atrás, começou a chorar. Minha avó sentiu o mundo desabar. Bateu a porta com força e trancou com um cadeado enferrujado que mal segurava. Lá fora começaram a chutar a porta com uma fúria fora do normal. Dava para ouvir os xingamentos e a madeira rangendo, como se fosse ceder a qualquer momento. Ela pegou o irmão no colo e correu para o quarto dos fundos. Os dois se esconderam dentro de um guarda-roupa velho, fecharam a porta por dentro e ela tapou a boca do menino. "Vamos brincar de estátua", sussurrou no ouvido dele. "Quem fizer menos barulho ganha um doce amanhã, tá?" O menino assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Pouco depois ouviram a porta principal cedendo. Passos pesados começaram a percorrer a casa. Eram passos lentos. Eles mexiam nas coisas como se estivessem procurando. Um deles entrou no quarto. Minha avó conseguia ouvir as botas arrastando no chão e indo de um lado para o outro. De repente pararam bem em frente ao guarda-roupa. Ela diz que naquele momento parou até de respirar. A porta do guarda-roupa se abriu devagar. Um deles tinha encontrado os dois. Minha avó e o irmão olharam e ele ficou encarando os dois em silêncio. Por dentro da abertura do capuz, dava para ver aqueles olhos escuros brilhando. Na mão ele segurava algo parecido com um facão curto, na outra, algo que parecia um martelo. O menino soltou um grito e ela tapou a boca dele com força. O encapuzado ficou ali, parado, como se estivesse hesitando. Então ele simplesmente fechou a porta do guarda-roupa e saiu sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, eles ouviram os passos se afastando. Ouviram todos saindo da casa e, ao longe, alguém gritou: "Foram por ali! Vamos!" Os dois continuaram escondidos dentro do guarda-roupa, abraçados, sem coragem de sair. Quando a bisavó chegou, soltou um grito ao ver a porta arrombada, as coisas jogadas e a casa em completo caos. Minha avó saiu do guarda-roupa tremendo e tentou explicar o que tinha acontecido. Mas a bisavó só riu e disse que, se soubesse, teria vendido o menino para ter o que comer. Alguns meses depois, a bisavó saiu de casa e nunca mais voltou. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Minha avó e o irmão foram morar com uns tios que nunca gostaram muito deles, mas pelo menos tinham teto e comida todos os dias. Minha avó morreu há alguns anos, mas antes de partir me fez prometer que eu nunca deixaria meus filhos sozinhos durante a Semana Santa. O irmão dela, ou seja, meu tio-avô, ainda está vivo. Ele diz que tem lembranças muito vagas daquele dia. Porém, uma coisa ele lembra bem: do homem que poupou a vida deles. E isso faz ele pensar que alguns membros daquele grupo talvez fossem obrigados a fazer coisas horríveis. Vai saber.
mas é uma história que me deixou completamente em choque e estou compartilhando com você, Diário. Muito obrigada. Meu irmão ficou muito amigo de uma senhora que tinha uma loja na esquina de casa. Ele sempre foi gentil, principalmente com pessoas mais velhas. Ajudava a senhora a tirar o lixo, carregar caixas e podava uma árvore que ficava na calçada quando as folhas começavam a tapar a pequena cortina de metal que protegia a loja. Hoje em dia já não existe mais loja. A árvore cobre completamente a fachada. A senhora já faleceu e meu irmão foi morar em outro estado. A relação que eles tinham era bastante equilibrada. Ele ia sempre que Dona Ana ligava, e em troca ela lhe deu as chaves do carro para que ele usasse quando quisesse. Ele passava horas conversando com ela e, em troca, Dona Ana lhe dava dinheiro. Um dia, aquela senhora que há anos planejava uma viagem, finalmente tirou férias. Ficaria 15 dias na casa da irmã. Enquanto isso, pediu ao meu irmão que cuidasse da casa e da loja. Era trabalho, mas ao mesmo tempo um presente. A senhora disse que ele podia pegar o que quisesse da loja e até fazer uma festa, desde que depois deixasse tudo limpo e no lugar. Além disso, meu irmão estava saindo com uma garota. Como ainda morava na casa da minha mãe, obviamente não podia convidá-la para ficarem sozinhos, então por 15 dias teria uma casa só para ele, mesmo que fosse a casa de uma senhora idosa. Omar pediu permissão à minha mãe para dormir lá. No primeiro dia, não fez nada nem convidou ninguém. Disse que começou a arrumar a casa para que não parecesse tanto a casa de uma senhora. Mudou alguns móveis, mas antes teve o cuidado de memorizar a disposição original. Tirou algumas toalhinhas de crochê, escondeu uma coleção de bonequinhas de porcelana, removeu todas as teias de aranha e subiu para guardar a máquina de costura em um dos quartos. Era um quarto que tinha um coração de pelúcia pendurado na maçaneta da porta. Parecia o quarto de uma menina. Omar diz que quando viu o interior, ficou paralisado. Outras vezes que esteve naquela casa, só tinha ficado na cozinha, na sala e na área de serviço. Basicamente apenas no térreo. Nunca havia subido as escadas. Quando conversava com a senhora, ela às vezes mencionava alguém chamada Nina. Meu irmão diz que nunca tinha pensado em perguntar sobre ela. Imaginava que fosse uma neta ou algo assim. Evidentemente, Nina não estava lá. O mais provável era que não morasse ali há muitos anos. Nesse quarto havia uma cama rosa, uma pequena penteadeira, uma cadeirinha, um ursinho de pelúcia e uma boneca. Apenas uma boneca. Uma boneca em tamanho real, do tamanho de uma menina de 12 anos. Meu irmão hesitou antes de deixar a máquina de costura no centro do quarto. Depois de colocá-la ali, saiu, fechou a porta, desceu para a sala, se jogou no sofá e ficou pensando naquela boneca. A boneca tinha um nome que estava bordado em seu vestido. Nina. Pode ser que a boneca seja a Nina, pensou meu irmão. Ele estava muito quieto, absorto em seus pensamentos, quando ouviu um barulho vindo de cima. Voltou à realidade e prestou atenção. Não demorou para perceber que era o pedal da máquina de costura. Ele ligou para a senhora para perguntar se ela havia chegado, e ela também ligou para avisar sobre algo que havia deixado na geladeira, sobre algumas cobranças da loja, e disse onde tinha deixado o dinheiro. Também pediu, por favor, que ele não abrisse o quarto de Nina. Aquele com o coração pendurado na maçaneta. Omar diz que engoliu seco. Você pode usar qualquer quarto, menos esse. Assim que desligou o telefone, voltou ao que o estava assustando. O barulho da máquina de costura no quarto de Nina. Achou melhor subir, pegar a máquina, sair, fechar a porta e dessa vez não abrir mais nem entrar de novo. Subiu as escadas com medo, parou no meio do caminho e criou coragem.
A máquina de costura ainda fazia barulho. Para tentar se acalmar, quis acreditar que talvez fosse uma máquina automática, dessas que fazem barulho quando são movidas de lugar. Abriu a porta com cautela. O som do pedal continuou até que ele pôde ver o interior do quarto. A máquina era claramente manual. Era aquele pedal mecânico que estava fazendo barulho, e ainda se mexia levemente quando meu irmão olhou. Mas isso não foi o pior. Nina já não estava no mesmo lugar. Ela se moveu sozinha, ou algo a moveu. Diga, por favor, o que te daria mais medo? Ele puxou a máquina até a entrada sem virar as costas. Abriu a porta, tirou a máquina, fechou a porta e encostou as costas na parede, assustado com o que tinha acabado de fazer e por estar ali. Ele jura que a boneca estava olhando para ele e que o seguiu com o olhar. Ele então arrumou algumas coisas na sala e depois foi embora para a casa da minha mãe. Não me contou nada, nem contou a ninguém. Ficou pensando nisso a noite toda e no dia seguinte acabou esquecendo. Por volta das 6 da tarde, terminou suas tarefas e voltou para a casa da senhora. Acendeu as luzes, colocou música e foi buscar a namorada. No caminho, passaram para comprar algo para jantar. Entraram na casa, atravessaram o quintal e foram para a sala. Na sala de jantar encontraram a boneca. Ele se assustou, mas não quis que a garota percebesse. Não disse que aquela boneca provavelmente tinha descido sozinha. "É da senhora?" perguntou ela. "Acho que é da neta", respondeu Omar. "Quer que eu tire ela daí?" perguntou ela. Meu irmão disse para deixá-la ali e não tocá-la. Não sabia se deveria levá-la de volta ao quarto e tentar trancar ou bloquear a porta. É estranho dizer isso, mas ele pensava em trancar uma boneca desejando que ela não saísse novamente. Ele não a viu se mover, mas viu seus olhos o seguirem. Foram até a cozinha pegar copos. Quando voltaram, a boneca já não estava. A garota perguntou se ele estava brincando com ela. Omar disse que achava que a conhecia e que ela ficaria mal se soubesse a verdade. Mas aconteceu o contrário. Quando ele disse que tinha certeza de que aquela boneca de alguma forma ganhava vida, ela ficou animada. Subiu as escadas e meu irmão foi atrás tentando impedi-la. Também porque a senhora havia pedido para não abrir, muito menos entrar, no quarto de Nina. Quando chegaram, encontraram a porta aberta e a boneca esperando na entrada. Os dois ficaram arrepiados. "Melhor irmos embora", disse ela. Quando Omar fechou a porta, a garota já estava descendo as escadas. Pegaram suas coisas, foram embora e não voltaram mais. No dia seguinte, meu irmão voltou apenas para arrumar tudo e colocar as coisas em seus lugares. Enquanto fazia isso, ouviu alguém correndo pelos quartos. Ele não quis subir para verificar se era Nina. Em 3 ocasiões flagrou aquela boneca aterrorizante olhando para ele em silêncio, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Nos dias seguintes não teve coragem de entrar. Apenas passava pela casa de manhã e à noite, ficando do lado de fora por um tempo. Quando precisou pagar algo que a senhora havia pedido, entrou apenas na loja. O resto do tempo, ficava pensando no que diria a dona Ana quando ela voltasse. Meu irmão descumpriu a única condição que ela impôs. Estávamos em casa quando começaram as sirenes. Foram se aproximando tanto que logo percebemos que era na nossa própria rua. Meu irmão saiu para ver, e minha mãe vinha de lá. Quando se encontraram, ela disse que era a casa da dona Ana que estava pegando fogo. Perguntou a Omar se ele tinha deixado o fogão ligado ou alguma vela acesa. Meu irmão não entrava naquela casa havia dias. Agora sim ele estava em apuros. Foram juntos ver o incêndio. Enquanto Omar pensava no que a senhora gostaria que ele salvasse, documentos ou a Nina, minha mãe não o deixou entrar de jeito nenhum. Nem pensar. As chamas estavam consumindo a casa por dentro, desde o térreo. Os bombeiros tentaram entrar, mas meu irmão se aproximou para dizer que não havia ninguém dentro
que a senhora estava viajando. Então quem ligou? Sim. Os bombeiros disseram que alguém ligou de dentro da casa para relatar o incêndio. Em um caderno estava anotado o nome de quem fez a chamada. Ana. Meu irmão suou frio. Infelizmente, a boneca, junto com tudo que estava dentro da casa, virou carvão. A senhora soube assim que voltou da casa da irmã. Ao chegar ao bairro, encontrou pessoas olhando para ela. Nem sequer conseguiu entrar na casa. Dona Ana foi embora imediatamente e nem disse ao meu irmão para onde. Estava furiosa, muito furiosa e triste. Hoje em dia a casa já não parece ter sido destruída por um incêndio. É apenas uma casa abandonada, completamente coberta pela árvore que fica em frente. Isso aconteceu há cerca de 15 anos, mas uma coisa ainda é possível perceber ao passar por lá. O cheiro de plástico queimado que permanece até hoje. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu no começo de 2006, quando eu trabalhava como taxista. Naquela época, eu vivia no limite, fazendo o possível para pagar a escola dos meus filhos, as contas e comprar comida. Por isso o meu carro era tão importante para mim, porque se eu não saísse para trabalhar, a casa desandava muito rápido. O problema começou quando o carro passou a apresentar uma falha que eu não conseguia entender direito. Não era algo específico. Ele ligava normalmente, mas depois de algumas horas rodando, começava a se comportar de forma estranha e a fazer barulhos esquisitos. O certo seria levá-lo a um mecânico, mas eu não tinha dinheiro para isso. Então fiz o que muita gente faz. Tentei resolver por conta própria, com a ajuda de um amigo que entendia de mecânica. Passamos boa parte do dia nisso, revisando tudo, mas o carro continuava teimoso e eu cada vez mais frustrado. Já era noite, por volta das 6, quando decidimos parar. Meu compadre foi embora para a casa dele e eu fui tomar banho. Jantei com a minha família e me deitei por volta das 10 da noite, mas não consegui parar de pensar no problema. Lucilene, minha esposa, estava deitada comigo e as crianças já dormiam. Em algum momento acabei pegando no sono e dormi tranquilo, mas no meio da madrugada acordei de repente. Abri os olhos com uma sensação muito clara. Eu sabia exatamente o que precisava verificar no carro. Foi como se, de repente, tudo fizesse sentido. Sentei na cama e a Lu acordou, perguntando o que eu estava fazendo. Eu disse que já sabia o que podia ser e que ia conferir na hora. Ela pediu para eu não inventar e deixar isso para a manhã seguinte. Lembro perfeitamente do jeito que ela falou. Não foi brava, mas tranquila. Disse que não fazia sentido sair àquela hora, que eu voltasse a dormir e que em poucas horas já estaria amanhecendo. Mas eu fiquei com medo de esquecer a ideia ou perder aquele raciocínio. Além disso, se eu estivesse certo, no dia seguinte poderia trabalhar normalmente. Eu devia ter escutado minha esposa, mas fui teimoso. Levantei, vesti de novo a roupa velha que usava para mexer no carro e saí para a frente de casa. O táxi estava estacionado no quintal, como sempre. A rua estava completamente vazia, o que era de se esperar, já que eram 4 da manhã. Peguei aquele carrinho baixo para deslizar por baixo do carro e me deitei nele. Ainda me lembro do frio e do cheiro de óleo. Comecei a verificar o que tinha pensado e não fazia muito tempo que eu estava ali embaixo quando senti um leve chute na perna. Na hora pensei que fosse minha esposa, que tinha saído para me chamar a atenção por eu ser teimoso. Sem sair debaixo do carro, falei algo como que já estava indo e continuei fazendo o que estava fazendo, mais irritado do que assustado. Mas então mexeram na minha perna de novo. Dessa vez perdi a paciência. Falei para me deixar trabalhar e que eu já ia entrar. Foi então que aconteceu.
algo me puxou debaixo do carro. Não foi um puxão fraco, e sim com uma força absurda. Foi muito além do que a minha esposa teria conseguido. Senti que me agarraram pela perna e me puxaram completamente para fora como se eu não pesasse nada, apesar de estar com uns 90 quilos na época. O carrinho saiu junto comigo, mas mesmo assim raspei os ombros e bati a testa no carro. Fiquei atordoado, sem entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que pensei foi que alguém estava tentando me assaltar. Mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. A rua continuava vazia e em silêncio absoluto. A porta da minha casa estava fechada. Levantei esperando ver alguém, mas não havia ninguém por perto. Um medo subiu pelo meu peito. Lembro perfeitamente de como todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Fiz até o sinal da cruz. Depois tentei me acalmar e procurar quem poderia ter me puxado. Dei a volta no carro, olhei em volta, mas não encontrei ninguém. Então fiquei encarando a parte de baixo do carro, agora do lado de fora. Foi aí que senti um arrepio horrível, daqueles que fazem a gente gelar por dentro. Aquilo foi o suficiente para me fazer correr de volta para dentro de casa. Eu ainda tinha a esperança de encontrar a minha mulher acordada, do outro lado da porta, morrendo de rir por ter me enganado. Mas a casa estava em completo silêncio, e ela dormia profundamente. Não fui conferir mais nada, nem tentei bancar o corajoso. Só tirei a roupa e voltei para a cama. Minha esposa se mexeu e perguntou se eu tinha conseguido arrumar o carro. Eu apenas disse que não tive tempo de revisar direito, pois estava cansado demais. Foi só na manhã seguinte que contei o que tinha acontecido, enquanto esperava meu compadre chegar para me ajudar a terminar de arrumar o carro. Ela disse que talvez tivesse sido algum vizinho, mas eu duvido muito disso. Com o passar do tempo, pensei muitas vezes naquela noite. Tentei me convencer de que entre o sono e o cansaço, eu tinha interpretado mal o que senti. Mas essa explicação não me convence. Para ser sincero, acabei acreditando que algo sobrenatural esteve presente naquela noite. Acho que existem muitas coisas vagando pela madrugada enquanto dormimos, e que elas percebem quando estamos fora do lugar. Eu acampei por 5 dias sozinho em uma floresta nacional pouco conhecida no sudeste de Utah. Eu acampava com muita frequência, e embora nunca tivesse estado exatamente naquele lugar, já tinha acampado em áreas próximas antes. Os 3 primeiros dias foram bem normais. Ninguém mais apareceu, e eu passei os dias pelo acampamento, lendo, cozinhando e caminhando por ali. Na terceira noite eu estava com uma fogueira tranquila acesa e tentava observar as estrelas, já que o céu estava limpo, quando de repente o silêncio foi interrompido. Parecia um homem gritando com toda a força dos pulmões à distância. Aquilo me deu um arrepio imediato e me fez congelar por um momento. Depois me levantei e olhei na direção de onde veio o som, mas estava escuro demais para enxergar qualquer coisa além da luz da fogueira. O grito parecia distante, mas não o suficiente para me fazer sentir seguro. Era mais como se estivesse a uns 800 metros dentro da floresta, mais ou menos na direção de um pequeno lago que eu sabia que havia por ali. O mais estranho, porém, é que foi só isso. Apenas aquele único grito. O resto da noite permaneceu completamente silencioso. Antes de dormir, cheguei à conclusão de que devia ser um puma. Caso você não saiba, pumas às vezes emitem sons agudos e perturbadores à noite que podem lembrar gritos humanos. Não exatamente iguais, mas se você não prestar muita atenção, pode facilmente se confundir. Como eu só tinha ouvido uma vez e não podia confirmar o que era, decidi que só podia ser isso. Embora no fundo eu soubesse que o som era diferente. Tenho quase certeza de que eu estava apenas tentando me convencer para me sentir melhor e não ficar tão nervoso.
Acabei dormindo e passei a noite sem mais incidentes. Quando acordei, fiquei um tempo no acampamento antes de decidir dar uma caminhada. A essa altura, eu já tinha me convencido completamente de que não havia perigo real no que quer que eu tivesse ouvido na noite anterior. Então pensei em ir até o lago para tentar descobrir o que era. Talvez encontrar pegadas de puma ou algo do tipo. Assim que cheguei lá, percebi claramente que algo havia mexido na areia do outro lado do lago. Contornei a margem para dar uma olhada melhor. Na areia, havia vários objetos espalhados. Sacolas, embalagens de comida e todo tipo de lixo. O curioso é que tudo estava disposto quase em uma linha perfeita, acompanhando uma espécie de sulco raso, como se algo tivesse sido arrastado pela areia e os itens tivessem caído ao longo do caminho. E essa marca de arrasto terminava exatamente na beira da água. Olhei para o lago, sabendo que não havia chance de ver qualquer coisa ali. A água estava completamente calma, sem ondulações. Aquilo me deu uma sensação estranha. Fui embora e voltei rapidamente para o acampamento, olhando ao redor o tempo todo. Me senti melhor, ou mais seguro, eu acho, quando cheguei perto da minha barraca. Eu realmente não sabia o que pensar sobre tudo aquilo, mas decidi que era melhor não ficar refletindo demais e correr o risco de ficar paranoico. Isso só pioraria as coisas. Então me distraí preparando o almoço e pensando em outras coisas. Antes de escurecer, reforcei a fogueira e me sentei perto dela. Cerca de 1 hora depois, percebi que tinha esquecido de juntar uma reserva de gravetos para manter o fogo aceso. Então me levantei e comecei a caminhar ao redor do acampamento, pegando galhos pequenos e secos do chão. Foi então que ouvi uma voz. Um sussurro baixo vindo da escuridão, logo à minha frente. Eu não estava com lanterna, e estava completamente escuro ali fora. A voz foi rápida e baixa demais para eu identificar de onde exatamente veio ou o que foi dito. Mas não parecia que estavam falando comigo. Fiquei assustado e corri de volta para a fogueira. Com o passar dos minutos, tentei me convencer de que não podia ser uma pessoa e que talvez o vento tivesse produzido algum som estranho, parecido com um sussurro. Mas quando me lembrei do grito da noite anterior, não consegui mais me convencer com essas desculpas de que estava seguro. Tinha alguém lá, observando o meu acampamento. Fiquei mais 1 hora sentado perto da fogueira, pensando no que fazer. Na verdade, só havia 2 opções. Ficar ali e torcer para que quem estivesse lá fora me deixasse em paz até o amanhecer, ou ir embora no meio da noite. Naquele momento, sair no escuro parecia pior. Isso daria a essa pessoa a chance de me seguir ou se aproximar sem que eu pudesse vê-la, me deixando completamente vulnerável. Se realmente tivesse más intenções, eu só estaria facilitando. Mas quando fui pegar gravetos antes, não consegui juntar o suficiente, e a fogueira já estava diminuindo. Levantei e caminhei até o limite da luz, começando a pegar mais galhos. Consegui juntar o suficiente para mais ou menos 1 hora de fogo, quando ouvi aquela voz de novo. Dessa vez fui mais esperto e levei a lanterna comigo. Apontei rapidamente na direção do som. Mas foi decepcionante. A luz era quase inútil. Ela não iluminava muito nem alcançava longe como eu esperava. Depois de alguns segundos, o medo voltou e eu corri de novo para a fogueira. Joguei os gravetos no fogo e garanti que ele continuasse aceso. O nervosismo só aumentava. Eu realmente comecei a temer pela minha vida e tentava me manter firme. Porque a essa altura eu já tinha ligado tudo. O grito, os objetos espalhados, as marcas de arrasto no lago e agora as vozes ao redor do acampamento. Eu estava cada vez mais cansado, mas não deixei meus olhos fecharem nem por um segundo. Fiquei acordado a noite inteira e a cada hora precisava dar a volta no acampamento para buscar mais lenha. E quase todas as vezes eu ouvia vozes na escuridão. Contei 3 ou 4 vozes diferentes, sussurrando entre si,
como se estivessem avisando umas às outras sobre o que eu estava fazendo. Era extremamente perturbador. Nas últimas 2 horas da noite, porém, quando saí para pegar mais madeira, não ouvi nada. E finalmente, quando o sol nasceu e já era possível enxergar, não havia ninguém ali. Arrumei minhas coisas e desci pela trilha o mais rápido que pude. A trilha seguia mais ou menos na mesma direção de onde vinham as vozes. Então permaneci alerta. Encontrei várias pegadas espalhadas pela terra na região, mas não tenho como saber se eram das pessoas que ouvi na noite anterior, do homem que gritou, ou apenas de outros trilheiros que passaram por ali dias antes. Consegui sair de lá, mas sinceramente não tenho respostas para o que estava acontecendo naquela floresta. Nunca vi nenhuma notícia sobre pessoas desaparecidas depois disso, nem encontrei qualquer informação que pudesse ligar o que vivia a algo concreto. Isso é algo que um amigo próximo me contou anos atrás e que ficou comigo desde então. Aconteceu com o tio dele quando ainda era criança, em uma cidade rural muito pequena na Austrália. É o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Não havia semáforos, nem supermercados, e quase não existiam ruas pavimentadas. Eram apenas casas, fazendas e longos trechos de estrada vazia. Ter um carro naquela cidade era um luxo, então só algumas poucas pessoas possuíam um. Por isso, todo mundo sabia de quem era cada veículo. Era possível reconhecê-los à distância. Um desses carros pertencia a um homem que o usava todas as manhãs para ir ao trabalho. O trajeto dele seguia por uma longa estrada reta, mais parecida com uma rota rural do que uma estrada propriamente dita, cortando áreas abertas. Não era totalmente deserta, mas o movimento era bem leve, especialmente nas primeiras horas do dia. Certo dia, como sempre, ele saiu de casa às 5 da manhã. Nada de incomum aconteceu. Não houve comportamento estranho nem qualquer sinal de que algo estava errado. Ele simplesmente entrou no carro e foi embora. E às 7 da manhã, a esposa dele recebeu uma ligação. A pessoa do outro lado disse que o carro do marido havia sido encontrado parado no acostamento da estrada. O motor ainda estava ligado, as portas fechadas, as chaves na ignição, mas não havia nenhum sinal dele. A princípio, as pessoas presumiram que deveria haver uma explicação lógica. Talvez ele tivesse saído em busca de ajuda, talvez tivesse acontecido algo nas proximidades, mas nada fazia sentido. Não havia marcas de frenagem, nenhum dano no carro e nenhum rastro de pegadas se afastando dali. E abandonar um carro ligado daquele jeito não fazia o menor sentido. Especialmente em um lugar onde carros eram raros e valiosos. Antes mesmo que ela pudesse processar a primeira ligação, recebeu outra. Desta vez informaram que o marido havia sido encontrado vivo em outra cidade. Essa cidade ficava a cerca de 1.000 quilômetros de distância do local onde o carro foi encontrado. Ele foi encontrado vagando, completamente nu, confuso, desidratado e mal conseguindo falar. As autoridades disseram que ele parecia desorientado, como se não tivesse ideia de onde estava ou de como chegou ali. Se você já dirigiu longas distâncias, vai perceber imediatamente o quão impossível isso soa. Mesmo hoje, com rodovias modernas e carros mais rápidos, essa viagem levaria pelo menos 9 horas dirigindo sem parar. Naquela época, com veículos mais antigos e estradas piores, levaria muito mais tempo. Não havia registros de compra de combustível, nenhuma passagem de ônibus e nenhuma testemunha que lembrasse de tê-lo levado. E voar não era uma opção, já que voos comerciais não eram acessíveis a partir daquela cidade. E mesmo que fossem, o custo por si só já descartaria essa possibilidade. Então, como ele foi parar lá? Essa era a pergunta que assombrava todo mundo. A esposa usou o mesmo carro,
aquele que havia sido encontrado abandonado ainda funcionando, para ir buscá-lo. Quando finalmente o viu, disse que ele parecia outra pessoa. Foi como se algo fundamental dentro dele tivesse se quebrado. As pessoas tentaram perguntar o que havia acontecido, mas ele nunca respondeu. Ele se recusava a falar sobre a estrada, sobre o tempo entre uma coisa e outra, ou sobre como foi parar a centenas de quilômetros dali. Qualquer tentativa de tocar no assunto fazia com que ele entrasse em pânico ou simplesmente se fechasse completamente. Com o tempo, o estado mental dele piorou. Ele se tornou paranoico, isolado e, eventualmente, perdeu completamente o contato com a realidade, sendo internado em um hospital psiquiátrico. Segundo meu amigo, o tio dele nunca mais falou sobre aquela manhã com ninguém. Não sei se foi uma falha, um lapso no tempo ou algo completamente diferente, mas toda vez que penso naquele carro vazio, parado na estrada com o motor ainda ligado, sinto um arrepio percorrer o corpo. E também não consigo deixar de me perguntar onde ele realmente esteve durante aquelas horas desaparecidas.